Teologia Reformada e a Bíblia. Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série em que a gente explica, afinal de contas, o que é essa tal de Teologia Reformada, e dessa vez nós vamos de Sola Escritura. Olá, eu sou o Victor Fontana e esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também. Para isso, deixe o seu like no vídeo, o seu comentário, se inscreva e faça parte dessa comunidade. E se você nos acompanha faz tempo, vou fazer um convite para você. Dá uma passadinha aqui na descrição ou no primeiro comentário do vídeo, você vai encontrar um curso meu, Como Preparar um Estudo Bíblico. E você vai ter as minhas dicas para preparar na sua igreja, na sua célula, na sua escola dominical, um estudo bíblico de qualidade. Dá uma passadinha, eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, o meu papo hoje é a relação da teologia reformada com o texto bíblico. Muito bem. Se na semana passada, quando a gente tratou de teologia reformada, nós falamos das diferenças e talvez até divergências dos reformados com os luteranos, dentro do ambiente protestante, alguns luteranos chamavam outros protestantes de calvinistas como uma forma pejorativa, e algumas dessas igrejas e teólogos começaram a se denominar reformados. Bom, tá no vídeo passado, se assiste lá. Dessa vez, eu vou falar de algo que é comum, de maneira geral, a luteranos e reformados, que é a maneira como eles se relacionam teologicamente com a Escritura. Isso vai diferenciar protestantes, em grande medida, dos católicos romanos e também dos ortodoxos. Como que essa diferenciação se dá? O que acontece dentro do ambiente, do contexto da teologia reformada e, em alguma medida, também da teologia luterana, de forma a diferenciá-la do que aconteceu na teologia medieval? O principal fator é que, diferentemente da teologia medieval, que trabalha muito com lógica, silogismos, uma dependência grande da filosofia, de outros autores medievais, da patrística, dos concílios ecumênicos, e mantém a Escritura como uma dessas fontes e subordinada à autoridade da Igreja, a teologia reformada, ela vai ser, ou pelo menos tentar ser, mais próxima de uma relação direta com a exegese e o texto bíblico. Existem ressalvas para isso, eu vou chegar lá, mas, de maneira geral, a tônica da coisa é a seguinte: você pega um documento medieval e você vai ver que a estrutura da teologia, os tijolinhos, como eles estão montados uns em cima dos outros, eles são de discussões lógicas a partir de afirmações da história da igreja cristã. E se tal afirmação é verdadeira e tal afirmação é verdadeira, eu chego a uma determinada conclusão que é um novo axioma, e esses silogismos eles vão se construindo. De maneira geral, a estrutura da teologia medieval é muito marcada por esses processos. Dentro do contexto reformado e também luterano do século XVI, a tentativa é ser menos dependente dessas relações e encadeamentos lógicos e apresentar uma teologia que ela é mais coladinha nas conclusões diretas a partir do texto bíblico. Isso não é sempre verdadeiro, é uma generalização do que fazem esses reformadores e a teologia reformada e do que é feito na teologia medieval, mas você vai encontrar matizes ao longo do caminho. Então não é uma coisa binária, teologia medieval é só desse jeito e teologia reformada é só desse jeito aqui. E além disso, existem algumas limitações nessa proximidade do texto bíblico também, quando a gente fala da própria teologia reformada também. Fato é que essa proximidade do texto bíblico e da exegese, ela é bem sentida não apenas nos documentos teológicos produzidos pelos reformadores e pelos pensadores de matriz calvinista durante séculos XVI e XVII, mas ela é bem documentada também no ambiente cotidiano das cidades governadas por protestantes. Então, quando você pega, por exemplo, Genebra, tem um estudo importante do Scott Manache,
que vai analisar a linguagem cotidiana dos cidadãos de Genebra, na economia, na educação infantil, nas transações comerciais, na vida comum do cidadão genebrino. E nesse estudo da vida comum do cidadão genebrino, logo após a morte de Calvino, o Mennert vai perceber o quê? Um sociólogo, trabalho de sociologia importante. Ele vai perceber que nessa linguagem comum, ela é profundamente marcada pelo uso do texto bíblico, em ambientes que geralmente não se esperaria um uso tão frequente assim do texto, como, por exemplo, num ambiente de transações comerciais. Evidentemente, isso está relacionado ao fato de que, dentro do ambiente da reforma, a revelação de Deus se dá por meio do texto bíblico e, de forma muito enfática, os reformadores vão dizer que o texto bíblico ele não pertence à igreja, mas ele pertence ao próprio Deus. Essa é uma diferenciação de Roma importante. Roma entende, a teologia medieval entende o texto bíblico como pertencente à igreja, ao passo que a teologia reformada ela vai entender que tanto o texto bíblico quanto a igreja pertencem a Deus. E, em especial, a relação da revelação escriturística com Cristo, sendo ele a palavra encarnada, é uma relação muito próxima e muito íntima. Isso vai acontecer de maneira frequente nos autores da Reforma. Isso vai desencadear uma outra discussão na qual eu sou bastante interessado, que é o papel da revelação natural dentro do ambiente reformado. Ora, se a revelação do próprio Deus é a Escritura, que pertence ao próprio Deus, qual é o espaço para conclusões teológicas que a gente tira a partir daquilo que Deus é capaz de revelar na natureza e nos elementos da filosofia que a gente é capaz de absorver e da própria lógica? A teologia medieval é mais orientada para essa teologia natural do que é a teologia reformada. Entretanto, o John V. Faskel, que é criticado por alguns teólogos reformados, especialmente de estirpe mais continental holandesa, pela interpretação que ele faz do Herman Doivert, que aparentemente não é das melhores, mas ele tem grande mérito em mostrar que a teologia natural tem sim bastante espaço nas confissões reformadas do século XVI, principalmente. Um livro que já foi abordado aqui nesse canal, Reforming Apologetics, do John V. Faskel. E, portanto, a teologia natural tem ali sim o seu espaço. Mais uma vez, é entender que essas ideias dentro de qualquer teologia, elas não trazem algo binário. Então os reformados é só a escritura, não tem teologia natural. Não, calma, tem ali também. Essa é uma discussão relevante e atual. Inclusive, o livro é um livro de publicação recente, mas é algo que é importante para que a gente entenda a cabeça do reformado em relação às escrituras. Ele é muito, muito, muito valorizador do texto bíblico como a grande ferramenta para se fazer teologia, mas é um erro imaginar que essa ferramenta ela seja uma ferramenta puramente isolada. A gente fala de sola escritura porque é na escritura que a revelação de Deus se apresenta de maneira completa e clara. Mas ela não é a única ferramenta que a gente utiliza quando a gente quer entender a própria escritura. Uma ressalva que pode se fazer é que, ao passo que a teologia medieval usa muito da filosofia do seu tempo para produzir teologia, a teologia reformada e luterana também vão utilizar em grande medida ferramentas do espírito do seu próprio tempo para interpretar o texto bíblico. Ferramentas oferecidas pelo Renascimento, pelo humanismo do século XV, do século XVI, do século XVII. No ambiente luterano, isso é ainda mais acentuado. O surgimento da neologia vai introduzir leituras até mais críticas do texto bíblico como consequência
do uso desses ferramentais, da filosofia do seu tempo, e os reformados não escapam disso. Ao longo da sua história, a gente vai observar isso de maneira muito clara em Princeton e na teologia sistemática clássica do Charles Hodge, na qual ele constrói teologia a partir do texto bíblico, mas olhando para o texto bíblico como um objeto de estudo, como um objeto de estudo deve ser olhado no método científico, portanto como epistemologia, muito fruto do seu próprio tempo, bem racionalista. Ou seja, não se escapa de vieses filosóficos para se construir uma hermenêutica e olhar para o texto bíblico. Também seria um erro dizer que tanto reformadores quanto a teologia reformada que se desenvolve ao longo dos séculos olha para o Sola Escritura como uma interpretação isolacionista na qual eu, o intérprete, vou sozinho interpretar o texto e aquilo é o que vale teologicamente. Não, o testemunho histórico de cristãos que interpretaram o texto tem valor, a leitura ela é comunitária. O Espírito Santo ele nos ajuda a testificar o que o texto bíblico diz, inclusive por meio da leitura comunitária e da história da recepção dos textos. Isso se encontra, sim, na teologia reformada. Sola Escritura não significa dizer que interpretação livre do indivíduo. Essa é uma super simplificação que não corresponde à ideia dos reformadores de maneira nenhuma, que são, inclusive, Lutero e Calvino, por exemplo, pessoas que dominam da teologia medieval, a patrística, conhecem muito bem e usam aquilo que os pensadores entre os pais da igreja disseram e, claro, aquilo que os concílios ecumênicos atestaram. Além disso, a gente tem que lembrar que uma outra simplificação ou equívoco da parte de quem exagera alguns termos do Sola Escritura é entender que já que essa autoridade bíblica ela é direta de Deus e ela é propriedade de Deus, então Deus teria ditado as palavras para os autores bíblicos e, portanto, nós temos uma palavra ditada de Deus, que isso acontece em muitos círculos evangélicos e não é o que os reformadores tinham em mente. Calvino, nas Institutas, ele diz que a palavra ela é proveniente de Deus, que usa o homem como escritor, os autores bíblicos como escritores, de acordo ali com as suas habilidades como escritores e os gêneros literários e a Bíblia inserida na cultura dos seus autores e primeiros ouvintes. Então, isso é absolutamente natural da teologia reformada, esse tipo de olhar para o texto bíblico que interpreta o texto e que leva em consideração o autor humano e o estilo literário que ele imprime ali no texto, inspirado pela proveniência divina por meio do Espírito Santo ali nas Escrituras. Isso é outra coisa importante. Esse jeito de fazer teologia colado na Escritura nem sempre acontece dentro da teologia reformada. Existe uma tentativa para que isso aconteça, mas os usos desses ferramentais filosóficos eventualmente vão afastar sim a teologia da Escritura, em alguns momentos por uma entrega muito exagerada ao espírito da modernidade. É o caso, em alguma medida, do Charles Hodge, que é um bom exegeta, mas que está entregue a um tipo de metodologia muito típico da modernidade, e ele atesta, escreve isso na sua teologia sistemática. E isso também é verdadeiro no desenvolvimento da teologia moderna nos ambientes europeus puxados pela teologia alemã e pelo luteranismo, mas também em outros contextos da teologia europeia. O neologismo que a gente citou aqui, a neologia, melhor dizendo, que a gente citou aqui, é um exemplo disso, que vai desembocar nos métodos mais críticos de leitura da Bíblia e até mesmo na própria leitura liberal do texto bíblico. É de se ressaltar, entretanto, que é a própria teologia reformada do século XX que acaba resgatando essa proximidade das Escrituras para se construir teologia. Quando a gente chega no século XX, a gente fala de teologia reformada deveria ser, pelo menos o projeto de se estar muito próximo do texto bíblico quando se vai fazer teologia. Onde a gente enxerga isso? Por exemplo, no Herman Bavinck, na sua dogmática reformada, que ele vai
traçar uma maneira de se fazer teologia à parte do liberalismo alemão, na qual a exaltação do texto bíblico ela é fundamental. E dentro de um contexto de desenvolvimento histórico, nós vamos encontrar o Karl Barth, teólogo da Basileia, profundamente influenciado pela teologia reformada também, que em sua carta aos Romanos, né, Römerbrief, que é um clássico também, vai fazer uma teologia muito coladinha no texto bíblico e nas conclusões que se tira a partir do texto. É claro que quando a gente pensa no texto bíblico dessa maneira, Karl Barth e Bavinck têm abordagens do texto e teologias da escritura muito diferentes uma da outra. Não é a mesma coisa, são coisas diferentes, mas existe esse resgate, essa proximidade da escritura. De novo, não é algo binário. Quando a gente chega no século XX, a gente vai encontrar, para alguns surpreendente, mas para quem conhece bem o texto nem tanto, a gente vai encontrar, por exemplo, teólogos romanos, católicos, que vão pensar na sua teologia também de maneira muito coladinha na exegese, no texto bíblico, muito embora utilizando-se dessas ferramentas críticas desenvolvidas ao longo dos séculos. A gente vai pegar, por exemplo, o padre belga Edward Schillebeeckx, e ele vai fazer a sua cristologia, por exemplo, uma cristologia bastante colada na tentativa exegética de valorizar o texto, e outros que não são da sistemática, como Schillebeeckx, mas que são de fato biblistas, que vão tentar produzir teologia bíblica dentro do contexto romano, prestando bastante atenção no texto bíblico, como é o caso do Raymond Brown e talvez do Gianfranco Ravazzi, entre outros aí. Então, o que eu estou querendo dizer com essa história? Que sim, a teologia reformada, ela procura estar mais colada no texto bíblico, nem sempre ela consegue. Isso não significa que católicos romanos não o façam. Eventualmente você vai encontrar alguns que fazem, sim, esse tipo de movimento próximo da exegese, em especial nos anos mais recentes. Mas ao longo da história, dentro da teologia reformada, existe esse apreço pelo sola escritura, e existe alguns tipos de distorção que a gente precisa evitar, que são esses que eu mencionei, certo? Então, quando a gente pensa em teologia reformada, a gente tem que pensar nessa proximidade da exegese do texto bíblico, que vai gerar uma teologia, algo que eu sou muito caro, é a minha tentativa aqui nesse canal, quando a gente aborda o texto bíblico, produzir teologia a partir de uma proximidade muito grande da teologia bíblica da exegese. Isso é parte da minha herança protestante, da minha tradição reformada. Quando você vir reformados que se afastam da exegese, saiba que isso pode configurar até mesmo uma traição à sua própria tradição. Tá certo? Esse era o meu recado para hoje. Vamos entender um pouco melhor da teologia reformada, de quem são os grandes autores, o que essas pessoas pensavam. Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro. Se não ficou, ou se você quiser se aprofundar mais, eu estou deixando aqui na descrição, talvez no primeiro comentário também, literatura a respeito do assunto que você pode consultar. Então, bibliografia tem aqui, é só você clicar nos links, tem os livros aí que eu estou indicando, livros que eu mencionei aparecem aqui na descrição do texto. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, não deixe de assistir o primeiro vídeo da série no qual eu explico de maneira introdutória como a teologia reformada surgiu. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.